Um garoto estava viajando de avião para visitar os seus avós e sentou-se ao lado de um homem ateu. O menino estava lendo um livro sobre histórias da Bíblia, quando seu companheiro de poltrona resolveu se divertir um pouco. "Jovem", disse o homem, "se você me disser algo que Deus pode fazer, eu lhe darei uma maçã enorme e bem brilhante." O menino pensou um pouco e respondeu: "Se o Senhor puder me dizer algo que Deus não pode fazer, eu lhe darei uma caixa cheia de maçãs." Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Eu já ouvi algumas vezes a seguinte frase: "Vocês cristãos acham que sabem tudo, mas não são capazes de provar que Deus existe." E sabe de uma coisa? Até certo ponto, eles estão certos. É difícil provar isto assim no preto no branco. E, infelizmente, também é verdade que muitos cristãos parecem mesmo um bando de sabichões. Sabemos falar pomposamente, mas é preciso mais do que meras alegações para convencer uma mente pensante a acreditar em Deus. Então, o que você diz quando se encontra com um ateu? A mensagem cristã é a mesma coisa certa? A promessa de Deus só 100% garantidas? Hoje, vamos analisar se o cristianismo é ou não um enorme salto de fé. E vamos ver o que acontece quando ex-ateus dão este passo. Ele era um garoto extremamente inteligente. Seu pai viajava muito e certa vez, durante uma longa ausência, sua mãe começou a lhe ensinar as letras do alfabeto. Quando o pastor Judson voltou para casa, algo incrível tinha acontecido. Seu filhinho de 3 anos já sabia ler. Bem, não é preciso dizer que ele ficou felicíssimo quando seu filho pegou a Bíblia da família e leu um capítulo inteiro em voz alta. Era um menino muito inteligente, mas há riscos quando se tem uma mente brilhante. Os gênios às vezes começam a dizer: "Prove isto para tudo, sobre tudo." Quando tinha 19 anos, Adoniran já tinha dito: "Prove isto" para todos os seus professores na Brown University. No seu livro Gigantes das Trilhas Missionárias, o historiador Eugene Myers Harrison conta-nos sobre este aluno. Ele tinha as mais extravagantes ambições e sua imaginação corria solto a contemplar sua eminência futura. Ele se via como um orador maior do que Demóstenes, dominando multidões com sua eloquência. Um segundo Homero escrevendo poemas imortais. Um segundo Alexandre o Grande chorando por não ter mais mundos a conquistar. Sabe, há uma ironia na providência de Deus quando homens e mulheres superdotados recebem o dom da sabedoria diretamente das mãos de Deus e se afastam dele, rejeitando o doador. Outro gênio acadêmico chamado Paulo, que durante algum tempo usou todas as suas habilidades para lutar contra o céu, escreveu o seguinte em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 7 e 8. "Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o espírito da mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo espírito da mensagem de conhecimento." Sabedoria e conhecimento, de acordo com a Bíblia, são dons especiais de Deus. Quando pessoas inteligentes rejeitam a Deus, estão rejeitando a fonte dos seus incríveis talentos.
E este certamente era o caso do jovem Adoniran Judson. Sabe, não posso deixar de mencionar que a instituição que hoje conhecemos como Brown University era chamada naquela época de Faculdade de Providence, que em português quer dizer providência. Adoniran Judson recebeu, através da providência de Deus, habilidades raras e, no entanto, decidiu que a providência não tinha nada a ver com isso. A história é cheia de gigantes intelectuais que chegaram à mesma conclusão. Pessoas como Friedrich Nietzsche e Voltaire. Você se lembra que as tremendas habilidades de Voltaire, unidas às suas dúvidas e oposição à religião organizada, foram as precursoras da sangrenta Revolução Francesa, que transformou o ateísmo em religião oficial? Bem, seu ceticismo chegou ao outro lado do Oceano Atlântico e infectou os Estados Unidos. A Universidade de Yale foi praticamente tomada pelas forças do ateísmo, quais todos os alunos de Yale no início do século XIX eram ateus. Na verdade, muitos jovens que andavam pelo campus abandonavam seus nomes de batismo e passavam a se chamar pelos nomes de seus intelectuais ateus favoritos, como Thomas Paine ou Voltaire. A Faculdade de Providence, em Rhode Island, não estava imune a esta praga e, infelizmente, Adoniran Judson foi gravemente atingido na batalha. Quando terminou a faculdade, era um livre pensador, um ateu declarado. Era tão inteligente, tão dotado intelectualmente, que quase todas as vezes que discutia com seu pai sobre Deus, ele ganhava. Você sabe, tem uma coisa que eu tenho que admitir. Eu não sempre ganho numa discussão com um ateu. É impossível ganhar sempre, porque a certa altura eu ainda tenho que buscar a Bíblia e dizer: eu creio que este livro é a verdade. E aí o ateu diz: bem, pastor, você pode ler e citar esse livro quanto quiser, mas eu não acredito. Não vejo nenhuma evidência de que Deus quer que eu sirva, então vai ter que provar sua existência para mim. Me mostre algo que os meus olhos possam ver e as minhas mãos possam tocar. Recentemente li a seguinte citação: é possível por uma pessoa defender que um poema não é nada mais que símbolos negros sobre o papel branco. E tal argumento pode ser convincente perante um público que não saiba ler. Você pode examinar o papel sobre o microscópio ou analisar a tinta, mas com este tipo de análise nunca encontrará nada que possa chamar de poema. Aqueles que sabem ler, no entanto, continuarão a insistir que o poema existe. Às vezes, fico abismado ao pensar, lendo a história de Jó na Bíblia. Fico pensando, como é que ele não se tornou um ateu? Por que não amaldiçoa a Deus e morre? A mulher lhe perguntou. Para muitas pessoas, seria a coisa mais fácil a fazer. Com os enormes problemas que ele estava enfrentando, os ventos do desastre haviam levado embora sua fortuna. As linhas telefônicas do céu pareciam estar mudas. Seria suficiente para encher qualquer um de dúvidas. É claro que Jó começou a ter algumas. Porque os maus sempre parecem ter sorte. Porque Deus não se manifesta? Aqui estão as palavras ditas por Jó. Jó, capítulo 21, versos 7 a 13. Por que será que os maus continuam vivos? Por que chegam ricos à velhice? Eles têm filhos e netos e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares e Deus não os castiga. O seu gado se reproduz sem problemas, dando crias sem nunca abortar. Os seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre do bom e do melhor
e morrem em paz, sem sofrimento. Ao mesmo tempo, os cristãos estão sendo surrados, torturados, estão levando tiros e mandando calar a boca. Parece um tratamento muito injusto. Então, por que não há resposta do céu? Por que Deus não envia fogos de artifício para acabar com o ateísmo? Em seu livro, Como Viveremos Agora, Chuck Colson e Nancy Pearcey descrevem 3 campos em que os não cristãos podem eventualmente se encontrar. O primeiro é o naturalismo. O naturalista acredita que tudo o que vemos pode ser atribuído às forças naturais. O que parece um milagre para o cristão, dizem eles, pode ser explicado de alguma outra forma por um cientista em seu laboratório. O segundo grupo é o dos pós-modernos. Um pós-moderno olha para as manchetes do mundo e as prisões cheias de criminosos e diz: não há verdades absolutas. Você decide qual é a sua verdade e eu decido qual é a minha. O que é certo para você é aquilo que funciona para você. Se ir à igreja todas as semanas acalma a sua alma, faça isso. Mas se não, tudo bem também. Como sociedade, temos que encontrar coletivamente valores que funcionem para todos. E, é claro, reexaminá-los no próximo ciclo eleitoral para ver se ainda são válidos. Finalmente, além dos naturalistas e dos pós-modernos, há o existencialismo, que, na opinião de Colson, proclama que a vida é absurda, sem significado, e que cada indivíduo deve criar seu próprio significado através de suas escolhas. Acho que aquelas pessoas que viveram nos tempos de Noé, os zombadores que se opuseram a ele, provavelmente foram os primeiros existencialistas do mundo. Vamos comer, beber e nos alegrar, pois amanhã morreremos, diziam eles. Então, aí estão os 3 grupos: os naturalistas, os pós-modernos e os existencialistas. Mas vamos voltar ao nosso ateu Adoniram Judson, que estava caminhando pelo corredor da Faculdade de Providence na formatura de 1807, enquanto o órgão tocava a peça Pompa e Circunstância. Ele seguiu os passos do seu melhor amigo, Ernest, que era um dos mais fervorosos em sua negação de Deus. Na verdade, Ernest teve um papel fundamental no processo de fazer Adoniram abandonar sua fé. Mas deixe-me apertar a pausa e fazer um pequeno aviso. Eu sei que as dúvidas acometem todos nós. Duvidar não é pecado. Satanás nos bombardeia com pensamentos sombrios e perguntas sem respostas. Mas eu oro a Deus para que sejamos cuidadosos na hora de dar voz às nossas dúvidas. Muitas vezes, pessoas sinceras, ao expressarem suas indagações, acabam levando 50 outras pessoas a mergulharem mais fundo no ateísmo do que elas jamais fariam. Há um perigo em se dar voz às dúvidas antes de pensar sobre elas. Se tivermos dúvidas, a melhor opção é cair de joelhos à noite e pedir a Deus que nos mostre a verdade. Mas que Ele nos livre de infectar um amigo cuja fé seja frágil ou uma criança com as nossas dúvidas. Porque muito depois de nós sentirmos seguros em nossa fé, eles poderão ainda estar duvidando. De qualquer forma, haviam 2 grandes ateus na Faculdade de Providence. Primeiro Ernest e mais tarde o Sr. Adoniram Judson, o homem que ele convencera a se tornar ateu. Com o passar dos anos, cada um seguiu o seu próprio caminho e certo dia Judson decidiu fazer uma viagem. Naquele tempo, as viagens eram feitas a cavalo. E assim foi que ele passou algum tempo viajando na companhia de vários amigos imprudentes, indo de uma aventura pecaminosa a outra. Em suas próprias palavras, era uma vida louca e inconsequente. Após algum tempo,
ele decidiu fazer suas festas sozinho. Então, abandonou o grupo de amigos e partiu em sua própria maneira, sua própria viagem de pecado e turismo. Numa certa noite, ele chegou a uma pousada no campo e perguntou se haviam vagas. Só uma, respondeu o dono, mas eu não gostaria de lhe dar este quarto. Por que não? Bem, porque no quarto ao lado há um homem extremamente doente e ele provavelmente não vai passar desta noite. Não acho que o senhor gostaria de ficar hospedado num quarto com um homem morrendo ali ao lado. Ah, isso não me importa, respondeu o jovem, puxando a carteira do bolso. Eu vou ficar com o quarto. A morte não me assusta, sabe? Eu sou ateu. Ele subiu para o quarto, abriu as suas malas, tentou dormir um pouco. Mas logo que deitou, começou a ouvir pelas finas paredes da pousada os gemidos sofridos de um homem moribundo. Dava para parecer que o doente do quarto ao lado não estava enfrentando apenas a morte, mas olhando o medo de frente e sentindo o enorme vazio espiritual de se sentir perdido. O pobre homem está aterrorizado com a morte, ele pensou consigo mesmo. Talvez devesse ir apresentar alguma ajuda a ele. Mas o que poderia dizer para ajudá-lo? Afinal, ele era ateu. Não deveria ter medo de morte, mas neste momento ele percebeu quão pouco tinha a dizer para consolar outro ateu, ou mesmo a si mesmo. Que esperança ele poderia dar? Agora pense comigo. Ao final de sua vida, você pode se confortar com duas coisas. Em primeiro lugar, a própria vida que você viveu, cheio das realizações de sentir uma bênção para os outros. Em segundo lugar, há a promessa de uma vida muito melhor eternamente com Deus. Essas duas coisas podem significar muito para uma pessoa à beira da morte. Em seu livro Espere um Milagre, mas Confie em Jesus, o Dr. Adrian Rogers usa uma citação do falecido Jess Moody que tem um significado especial para este momento em que estamos observando um jovem num quarto de hotel, de repente sentindo medo da morte. O que tem os velhos ateus para falar? Se pergunta o Dr. Moody. Enquanto esperam a morte, discutem o legado da moralidade, decência, integridade e sensibilidade espiritual que legaram aos filhos? Ou o bem que o ateísmo fez ao mundo, hospitais, orfanatos, a exaltação das mulheres ou a distribuição em massa de boa literatura? Talvez discutam o grande muro de proteção contra o comunismo que o ateísmo ergueu. Ele vai mais fundo a seguir. E quando o sol está se pondo e a conversa do ateu, que está numa cadeira de rodas, começa a fraquejar, ele pode alegremente contemplar o futuro. Há tanta esperança para um ateu idoso. Bem, talvez tenhamos que perdoar essa pequena dose de sarcasmo, mas de volta àquele quarto de hotel, onde os clamores de um vizinho angustiado estavam sendo ouvidos através das paredes. O rosto de Adoniran Judson estava cheio de horror e vergonha. Primeiro, ele percebeu que era um homem sem esperança. O que poderia ele dizer a um amigo que estava morrendo? O que diria a si mesmo no dia em que a morte viesse ao seu quarto de hotel? Ele pensou, envergonhado, ele pensou em seus amigos da faculdade de Providence, todas aquelas noites no dormitório onde eles tinham divertido os amigos com brilhantes invectivas contra a religião e a fé cristã. As gargalhadas deles soavam nos seus ouvidos enquanto se olhava no espelho e via medo no seu próprio rosto. O que seus amigos diriam agora se pudessem vê-lo? Acovardado no vale da sombra da morte. Acima de tudo, o que diria Ernest, seu mentor, o seu melhor amigo, o homem que o introduziu ao mundo do ateísmo?
Ernest certamente balançaria a cabeça ao ver como seu jovem discípulo estava amedrontado naquela noite escura. Que tipo de ateu treme de medo quando enfrenta a morte? A noite passou em lenta agonia. Adoniram finalmente puxou a manta sobre a cabeça, tentando calar os débeis clamores da morte no quarto ao lado. Finalmente, tudo ficou em silêncio, mas não havia jeito daquele rapaz conseguir dormir. Na manhã seguinte, com a alma ainda em frangalhos por causa dos horrores da noite passada, ele foi até a recepção para acertar sua saída da pousada e continuar a sua viagem. Como está o homem daquele do quarto ao lado que o senhor disse estava tão doente? Ah, ele está morto, respondeu o dono da estalagem. Morto? E por alguma razão o jovem continuou. O senhor tem ideia de quem ele era? O homem fez que sim com a cabeça. E disse, era um ex-aluno da faculdade de Providence. Os ossos de Adoniram pareceram derreter quando ele ouviu suas palavras seguintes. Era um jovem chamado Ernest. Você já imaginou? Este brilhante jovem ateu teve que montar em seu cavalo e seguir a viagem sabendo que o seu melhor amigo, o erudito que o levara ao desértico mundo da descrença, tinha acabado de morrer em meio ao vazio do medo. Ernest, o rapaz que lhe tinha admirado tanto, tinha morrido chorando em protesto. E agora preste atenção, pois eu quero lhe mostrar algo. Mesmo que você não seja um ateu, imagino que provavelmente não seja. Você mesmo assim pode ter algumas das mesmas indagações que eu ouço dos ateus o tempo todo. Por que Deus não ouve minhas orações? Por que Deus não me prova que está lá em cima? Por que tantas pessoas inteligentes não acreditam em Deus? Não importa aonde você esteja no espectro do questionamento, eu tenho boas notícias. Ainda não é tarde demais. Você ainda pode voltar para o lar. Deus não o odeia por ter dúvidas a respeito dele. Ele não se ressente de seus questionamentos. Para falar a verdade, ele é como o pai do filho pródigo de Lucas capítulo 15, que vai até a caixa do correio todos os dias e olha para a estrada querendo ver de novo o filho perdido. Aquele filho que um dia exclamou, vou embora, não acredito em você, não quero ter nada com você, você nunca me deu provas de sua existência. De uma coisa eu sei, se você esperar que todas as questões sejam respondidas, vai ficar esperando muito tempo. Na verdade, você vai esperar para sempre. Porque o universo é um lugar enorme e não há fim para o número de perguntas que você pode formular. Até que este grande conflito esteja completamente terminado, estejamos no céu com o próprio Deus face a face, vamos conviver com perguntas não respondidas. Sempre haverá coisas que não sabemos, questões que não podemos provar. Mas Deus ainda nos convida a tomar uma decisão ao lado dele antes mesmo que saibamos todas as respostas e vejamos todas as evidências. O que aconteceu com Adoniram Judson? Depois daquela noite na pousada, ele voltou para casa e implorou ao seu pai, que era um cristão, dê-me uma fé que aguente o teste da vida e da morte e o tempo da eternidade. No dia 19 de fevereiro de 1812, os primeiros missionários da América, Adoniram Judson e sua noiva, com quem se casara 2 semanas antes, viajaram no navio Caravan em direção a uma vida de lutas e triunfos em Rangoon. Hoje, eu o convido a apegar-se a Jesus Cristo em vez de agarrar-se às suas dúvidas. Tome o primeiro passo na direção dele. O que você vai descobrir
é que a sua fé vai crescer e a sua segurança será fortalecida quando você agir positivamente diante de cada vislumbre do reino de Deus. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Eu te peço agora, querido Deus, que esteja perto de cada telespectador. Revela a tua verdade a eles. Responde às perguntas, resolve as dúvidas deles. Para que a cada dia, cada um possa se aproximar mais de ti. Nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Para nós do programa Está Escrito, é uma alegria saber que você está acompanhando sistematicamente nossos encontros aos domingos. É por esta razão que estamos a oferecer-lhe a oportunidade de entender mais profundamente sobre Deus e a Bíblia, sugerindo o curso Encontro com a Vida. É breve, compacto, bastante simples, mas que vale dar um profundo conhecimento de Deus através de sua palavra. Através desses estudos, você com certeza terá um encontro com Jesus e conhecerá o plano que Ele tem para a sua vida. Você poderá optar por fazê-lo particularmente ou com o apoio de um instrutor voluntário do nosso programa. Ao concluir as lições, teremos prazer em oferecer-lhe gratuitamente uma Bíblia. Lembre-se, amigo, a sugestão é nossa, mas a iniciativa é sua. Fico esperando a sua chamada. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone, 416-259-8608. Chame agora mesmo, 416-259-8608. Lembre-se que a oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a vossa presença conosco e aguardamos a sua presença na próxima semana, neste mesmo horário, neste mesmo canal. E até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.